eu não falava inglês. Foi amor à primeira vista. Foi um choque muito grande. Quando ele falou que era do Chipre, eu nem sabia onde era Chipre. Meu marido adora. E ó, você que tá namorando com a brasileira. Como eu fui rejeitada pelos ingleses, volta para o país, jogavam casca de banana. E aí começaram os testes. É com muita alegria e gratidão que eu convido a Nana dos Santos para essa entrevista. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Oi, Nana! Oi, Marcele. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. E você? Tá tudo ótimo. Muito obrigada por aceitar participar aqui dessa entrevista no canal. Obrigada a você pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui. Uma coisa que eu sempre gostaria de queria fazer, né? É contar minha história, então vamos lá. Nana, você pode se apresentar aqui para o pessoal do canal Brasigringa? Sim, sim. Eu sou a Nana, Nana Chara, mas todo mundo me conhece como Nana. Eu moro aqui no Chipre, nessa ilhazinha que poucos conhecem, nem eu conhecia antes de vir para cá. Mas eu espero passar um pouquinho para vocês como é a minha vida aqui e acho que vocês vão achar bem interessante. Nana, antes de você chegar no Chipre, você esteve em outros países também, mas você saiu do Brasil. Você conta pra gente um pouquinho de como que era a sua vida lá no Brasil? Sim, então, eu tinha 14 anos, eu ia fazer 15, quando a minha mãe conheceu um inglês e ela se apaixonou e tal, e aí ela decidiu mudar de vida, ela tinha se divorciado do meu pai, e meu pai é taxista, e a minha mãe é cabeleireira, e aí a gente foi para Inglaterra, minha mãe sem saber inglês, a gente também sem saber o inglês, fomos morar na Inglaterra, a gente saiu de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, então o inglês era uma coisa que a gente não tinha contato, a não ser com as músicas, né, que a gente ouvia, e cantava tudo errado. Aí a gente foi para a Inglaterra, foi 3 dias antes do meu aniversário de 15 anos, então não tem como esquecer. Foi um choque muito grande, porque eu morava no Brasil, eu estava acostumada com a minha família é muito grande e tal, e meus amigos, e eu senti muita, muita, muita falta. Naquela época foi o quê? Há uns 25 anos atrás. Então, não tinha internet, naquela época era e-mail, quer dizer, tinha internet, mas era e-mail. No caso, onde eu morava, meus primos, minha família não tinha computador, não tinha acesso, então era cartinha, entendeu? Até hoje eu tenho as cartas da minha primeira depressão, com 15 anos, que foi ficar lá sozinha, como eu fui rejeitada pelos ingleses na escola, eu e minhas duas irmãs também, né? Eu tenho duas irmãs, uma na época tinha 8 anos e a outra tinha 9, então para elas também foi muito difícil se acostumar com a cultura, porque a gente não conhecia a cultura inglesa, né? E para onde a gente não foi para Londres, a gente foi assim para um lugar mais afastado, é, que era um vilarejo mesmo. E que tipo de situações assim que você viveu, você poderia compartilhar? Sim, sim, tipo assim, no começo, como a gente não falava inglês, a gente foi rejeitada pelas meninas. Os meninos, como a gente era brasileira e futebol e essas coisas, meu sobrenome é dos Santos, então eles sempre perguntavam: esse futebol, esse jogador é conhecido de vocês? É o quê? E é porque eles acham que o Brasil é desse tamanhozinho, né? Então, eles nem sabem onde é o Brasil. Naquela época nem sabiam. Aí, e as meninas não. Aí tinha uns grupinhos das meninas, tipo eu e minhas irmãs, a gente sofreu bullying, entendeu? Deles, tipo, volta para o país, jogavam casca de banana, casca de fruta para a gente era considerada as negras da escola, mas a gente teve esse racismo, assim, quando a gente chegou na Inglaterra. Até que a gente conheceu uma família que era da ilha de Madagascar, e essa família acolheu a gente, viramos primas dessas meninas, dessas duas irmãs.
E aí as pessoas começaram a conhecer a gente como prima dessas meninas, a gente ficou mais, aceitaram mais a gente, até porque eles tinham um pouco de medo dessas meninas africanas, né? Então, a gente se juntou com elas e aí a gente ficou, aprendeu inglês, mas foi muito difícil, a gente não sabia nada, principalmente assim, a gente sentia muita falta da comida, do Brasil, do tempo, entendeu? Um tempo frio, nublado, depressivo o tempo todo. Quando tem um dia bom, o único lugar que você pode ir é para um parque ou para um pub, né? No caso que eles chamam aqueles bares ingleses que são fechados. Então, shopping, é cinema, é uma vida bem diferente. A gente estava acostumada a brincar na rua, a sentar do lado de fora do portão, conversar com as outras pessoas. A gente não conhecia os nossos vizinhos. Eles também não se interessavam em fazer amizade com outras pessoas. No caso, as minhas irmãs foram para a escola. Eu já fui para um colégio, porque eu estava fazendo a 8ª série no Brasil antes de eu ir para a Inglaterra. E aí eles, tipo assim, me jogaram na escola. Não, você tem que ir, todas as crianças têm que ir para a escola. E eu fui, eu não falava inglês. Então, eu sabia algumas coisas, escrever frases, por causa do meu ensino lá no Brasil, mas eu não sabia falar, nem comunicar, nem entender. Aí, eu não fiz cursos, os professores dessa escola que me ajudou, entendeu? E fui com muito esforço indo para a livraria da escola, né? E aprender para a biblioteca, no caso, e aprendendo, e tentando, porque eu sabia que era a única coisa que eu ia conseguir. Mas na minha cabeça eu tinha uma ideia assim, não. Quando eu fizer 18 anos, que eu tinha 15, quando eu fizer 18 anos, eu vou voltar para o Brasil e eu vou trabalhar lá, eu vou ter inglês, vou trabalhar no hotel, entendeu? Eu queria voltar para o Brasil, eu sempre quis voltar para o Brasil. Mas as coisas não foram desse jeito, não. O que aconteceu com Sim. 18 anos? Então, eu fiz 18 anos e um mês depois de fazer 18 anos, eu fui numa festa dessa minha amiga de lá de Madagascar e eu conheci um rapaz, no caso, e ele era chipriota, ele é da Ilha do Chipre. E até o momento, quando ele falou que era do Chipre, eu nem sabia onde era Chipre. Aí ele, Grécia, eu falo grego e tal. Aí eu, tá, ele é grego. Pra mim, acabou aí. Aí ele bateu os olhos em mim e, tipo, foi amor à primeira vista. Ele falou para todos os primos que estavam lá, do grupinho deles grego, né? Que é a comunidade grega lá no Chipre, chipriota, no caso, onde a gente morava era bem grande, assim, eles sempre estavam juntos, andavam em grupinhos. Aí eu nem dei ideia, porque até então eu tinha um namoradinho de infância, né, de adolescência, que eu tinha deixado no Brasil, a gente se comunicava por e-mail, então eu falava, não, vou voltar para o Brasil e vou ficar com esse meu namorado, entendeu? E aí eu conheci ele foi muito insistente, ele não fazia meu tipo, eu não tinha nem um pouquinho de interesse, tanto que eu rejeitei ele 3 vezes. Mas aí ele, como ele é uma pessoa muito dada, assim, ele é muito alto astral, e aí ele foi me convencendo, e aí aos poucos eu falei, tá. Aí eu terminei com esse meu namorado lá no Brasil, eu falei para ele que eu tinha conhecido uma outra pessoa e que eu achava que eu estava gostando dele, então eu queria terminar. E aí eu terminei com esse meu namorado lá no Brasil e comecei esse meu relacionamento com esse cipriota. Aí eu já, assim, como ele era amigo, eu tinha amigos em comum e eu estudava no colégio com um primo dele. Então, esse primo dele sabia, me conhecia de vista, assim, oi, tchau, tudo bem. E aí a gente foi se conhecendo mais, eu ficava mais amiga dele do que namorada, sabe? Eu não via ele como namorado, eu via ele mais como um amigo. Aí eu levei ele lá em casa, ele conheceu minha família, minha mãe, meu padrasto inglês, minhas irmãs e tal, foi tudo maravilhoso. Mas aí eu sentia que ele ficava um pouco receoso, assim, quando eu falava sobre a família dele, entendeu? Ele falava assim, minha família é muito tradicional, espriota, não sei o quê. Para falar a verdade, eu não sei como vai ser a reação da minha mãe quando eu falar para ela que eu estou namorando com uma brasileira. Aí eu falei assim, mas por quê? Tipo, a minha prima é casada com um japonês, eu tenho uma outra pessoa que, assim, da família que é casada com africano. Para mim, pra gente não faz diferença. Tipo, pra gente até o máximo, né? Uau, tá namorando com gringo, né? Com estrangeiro.
Aí ele, não, não, na minha cultura não é assim. Aí eu fiquei meio assim, tal. Aí, tá. Aí teve um dia, um belo dia, ele e o irmão dele estavam brigando. O irmão dele namorava com uma inglesa. Quando tinha começado a namorar com essa inglesa, a gente tinha mais ou menos um mês de namoro. Um mês, 2 meses no máximo. E aí, esse irmão dele namorava com a inglesa e ele namorava comigo, brasileira. Eles discutindo entre irmãos, um falou assim: ah, vou falar para minha mãe que não sei o quê. Aí a mãe ouviu e falou: vai falar o quê? Aí, ah, ele, o fulano de tal, meu irmão, tá namorando com a inglesa. Aí ele, pior você que tá namorando com a brasileira. Aí a reação da mãe dele foi essa aqui, ó. Pelo amor de Deus, não me diga que você está namorando uma negra. Essa foi a reação. O meu namorado, na época, ficou em choque, tipo, nossa, eu não esperava minha mãe falar isso, né? Aí ele falou assim: isso é irrelevante, eu não acredito que essa é a pergunta que você está me fazendo. Você não me pergunta se eu gostei dela, você não me pergunta se ela é uma boa pessoa, você só perguntou a cor da pessoa, como que você vai. Aí ele ficou injuriado, tal, saiu batendo as portas e tal. Aí ele me ligou e falou que a mãe dele tinha descoberto tal, e que não tinha sido muito bem, não. Aí a mãe dele chamou os dois irmãos para conversar, e sentaram e conversaram, e ela falou assim: olha, vocês vão fazer o seguinte, já que vocês estão com essas namoradas, tá, vocês vão falar para ela que elas têm que decidir se elas querem morar lá no Chipre, porque a gente está aqui na Inglaterra só para fazer um dinheiro, porque a gente vai trabalhar e a gente vai voltar para o Chipre, a gente não vai ficar morando aqui, aqui não é o nosso país, a nossa cultura é diferente. Eu quero saber se elas realmente gostam de vocês, se elas realmente vão mudar a vida delas toda para viver com vocês lá. E aí, tudo bem. Aí ele ficou com isso, né? Aí pegou e me ligou, veio se encontrar comigo, estava todo nervoso. Aí ele falou o que tinha acontecido, como que tinha sido a reação da mãe dele, né? Nesse dia ele me contou tudo, e aí ele já falou. E eu quero saber o seguinte: eu não vou construir minha vida aqui na Inglaterra, não gosto da Inglaterra, eu vou voltar para o Chipre, eu vou construir minha casa lá, minha vida lá, meus filhos. E eu quero saber se você vai comigo, se é isso que você quer. Você vai deixar sua família aqui, sua mãe, suas irmãs, você já saiu do Brasil. Eu não vou para o Brasil. Ele falou, eu não tem como eu ir para o Brasil morar com você. Aí eu falei para ele, olha, eu lembro que eu comecei a chorar, eu falei assim, eu não sei nem onde é o Chipre. Imagina, eu tinha acabado de fazer 18 anos, e não tinha ideia. E aí ele foi, pegou e fez essa pergunta, né? Então eu falei para ele assim: olha, o que eu posso dizer para você é que no momento eu gosto de você e que eu quero assim continuar essa relação, mas eu não posso te dizer de agora sim, eu troco minha vida toda por você e vamos. E, tipo, não é assim. Aí eu falei para ele assim: tipo, vamos continuar essa relação se você quiser, se você gostar de mim. E aí a gente passa 6 meses, vê se eu me adapto ao lugar, eu vou de férias, vamos de férias primeiro para me conhecer e tal. Aí foi isso que foi o combinado. Aí a mãe dele falou, então, tá bom, tudo bem. Traz as meninas, eu quero ver elas. Vamos conhecer a sogra. E isso ela no Chipre ou na Inglaterra? Não, ela na Inglaterra. Ela na Inglaterra. Eles tinham um business lá que se chama Fish and Chips, que vende batata frita com peixe frito, entendeu? Vende aqueles kebab grego também, entendeu? Vende frango assado. Eles vendem comida para levar para casa, entendeu? Rápida para levar para casa. Era isso que eles tinham. Esse era o comércio que eles tinham na Inglaterra. Aí combinamos para encontrar a sogra. A inglesa foi primeiro. A inglesa teve coragem, foi primeiro. A inglesa, deixa eu descrever a inglesa, tá bom? Piercing aqui. Não, não que tenha nada contra, tá? Piercing na língua, tatuagem, roupa assim, bem rock style, sabe? Assim, leda, calça tal. Levou ela. Aí o meu marido, né, me deu o feedback de como foi com a inglesa.
como foi depois que ela foi lá. Aí eles perguntaram, você faz isso que você faz? Ela, essa menina, ele conheceu ela num fish and chips que ele trabalhava, ele foi trabalhar, ajudar um tio dele, conheceu essa menina e começou esse relacionamento com ela. Mas as cipriotas, elas são mais conservadoras. Os meninos de 16, 17 anos, eles não vão atrás da cipriota para ter a primeira relação deles, eles vão com as estrangeiras, entendeu? Então, as cipriotas, elas ficam virgens até os 18, casam a maioria delas até virgem, entendeu? Ainda. Mudou bastante, mas ainda é assim. E aí, eu já fui preparada, né? Ele sabia que eu não era o tipo da inglesa, que eu era completamente diferente. Aí eu fui, né? Eu lembro que eu fui com uma calça jeans, com uma blusinha assim, tipo essa assim, coladinha assim, né? Mais comportadinha. Quando você chegou na casa dela, qual foi a reação quando ela te viu? Olha só, quando ela estava com uma irmã dela, que estava passando um tempo lá na Inglaterra também. A irmã abriu um maior sorriso, tipo, ela já me olhou de cima a baixo, tipo, me sugando, entendeu? Me sugando, assim. Ah, aí o meu marido me falou que ela falou em grego, ela murmurou em grego assim, pelo menos essa é bonita. Ela falou, pelo menos essa é bonita. Tipo, a outra não era tão, né? Branquinha, lourinha, tal, mas bem estilo inglês que eles estão acostumados a ver, entendeu? Mas aí começou o interrogatório, né? Aí foi a primeira foi a religião, aí depois foi o que a gente come no Brasil, entendeu? O que eu quero, o que eu achava da minha vida, o que eu queria fazer do futuro, entendeu? Aí eu falei para ela assim, não, no Brasil a gente come arroz, a gente come feijão. Ela, vocês comem feijão? Eu falei assim, como? Porque feijão na Inglaterra é uma coisa rara, eles só comem aqueles baked beans, né, de latinha, aqueles feijão de, não sei se o povo aí do Brasil sabe, né? Mas é um feijão meio doce, com um tomate, né, meio, sei lá, eu não gosto. E aí ela ficou assim, feijão, ok, tal, arroz, não sei o quê. Eu falei, carne. Aí tá. Aí o primeiro encontro foi tudo bem. A tia gostou muito de mim. A tia já pegou minha energia, gostou muito de mim. A mãe ainda ficou na balança, né? Claro, é mãe, né? Aí depois fomos de novo. Eu comecei a ir mais na casa dele, assim, de final de semana eu ia passar um tempinho com ela. E aí começaram os testes. Eu passei por testes, tá? O primeiro teste foi assim. Ela fez uma comida lá, grega, para mim comer, que por sinal é a minha favorita. Desde o começo eu gostei muito. É um macarrão, aí você coloca carne moída e vem um creme por cima. E vem um creme assim, meio queijo, assim, bem gostoso. Eles chamam macarunha do forno, é um macarrão do forno, no caso, né? Que se faz no forno. Aí ela foi, pegou, recolheu os pratos, eu levantei logo para recolher os pratos, ela leva para a cozinha e tal. E aí ela foi lavar a louça, eu falei, não, deixa que eu lavo, você já fez a comida e tal, deixa que eu lavo. Aí eu fui lavar, ela ficou do meu lado, para ver eu lavando. Aí eu lavei, eu não sei se vocês sabem, mas os ingleses, do jeito que eles lavam a louça, é assim, eles enchem a pia, eles colocam sabão dentro e eles tipo, lava tudo ali dentro, naquela água suja, e eles escorrem isso, eles não enxaguam, eles não lavam como a gente passa sabão, enxágua e põe para secar. Eles só, entendeu? Alguns deles passam um pano e colocam para secar, deixa lá uma imundícia. Igual eu falei, eles não lavam uma louça, eles dão um banho de banheira dentro da pia da cozinha, nas louças. Entendeu? Aí ela ficou me olhando. Aí quando ela viu que ela viu o primeiro copo e que eu, né, enxaguei o copo e coloquei lá, ela olhou para mim e falou assim: bravo! Você lava a louça igual a gente, cipriota, você lava direito. E eu, hã? Como assim? E olha que eu nem sabia que os ingleses lavavam desse jeito. Nessa época eu não sabia, porque eu não tinha muito contato com os ingleses. Os meus amigos eram mais estrangeiros também, da Espanha, Portugal, tal, lá na Inglaterra, né? Aí ela foi, pegou e falou isso. Aí eu falei assim, mas fiquei encucada, né? Mas como é que se lava uma louça errada, gente? Pelo amor de Deus, porque para mim era assim, eu aprendi desde criança, fazia diferença. Aí passou. Aí eu fiquei meio encucada. Aí eu perguntei pro meu marido, eu falei assim, olha, sua mãe falou, me elogiou e falou que eu lavo a louça direito, que eu lavei lavar igual a vocês. Aí ele me explicou que as inglesas era assim, e ela tinha nojo disso. Eu falei, mas é nojento mesmo, né, desse jeito, tá? Deus me livre.
E isso era assim, todo final de semana, quando eu ia, tinha uma coisinha. Nesse outro final de semana que eu fui, ela estava sentada, tinha trabalhado, ela pega a gente sentada na sala, vendo televisão e tal, aí ela puxa a tábua de passar, puxa o ferro e começa. Ai, minhas costas tá doendo. Ai, que eu trabalhei muito hoje. Ai, que não sei o quê. Não, senta aí, deixa que eu passo para você as do trabalho, né? Dos meninas, umas camisetas assim lá da loja onde a gente trabalhava, né? Uniforme, no caso. Não, deixa que eu passo para você rapidinho. Aí eu falei, pá, 2 minutos, passei a roupa. Ela ficou me olhando. Aí tinha uma camiseta de gola. Ela falou, não, deixa que é de gola, eu passo. Eu falei, não, já estou aqui, eu passo essa também. Aí passei. Quando ela viu o jeito que eu passei a roupa, ela ficou assim, nossa, ela sabe passar roupa? Ela ela sabe das coisas, tipo, ela é uma dona de casa, entendeu? Tipo, ela só tem 18 anos, mas ela sabe. Eu, desde os meus 11, 12 anos, já cuidava das minhas irmãs. Quando minha mãe estava, tipo, divorciando do meu pai e tal, entendeu? Eu já cuidava das minhas irmãs. Então, eu sempre fui assim. E é a nossa cultura brasileira, né? A gente é filha, fica em casa, aprende a cozinhar, limpa a casa, para cuidar dos maridos, porque é isso que a gente faz. E os gregos é a mesma coisa, do jeito deles, mas é a mesma coisa. E ela falou, ok, talvez essa daí. Aí tá, passou 6 meses que a gente estava junto e eu fui para a Itália de férias, que a gente já tinha marcado, fui com meu padrasto, com minhas irmãs e tal, e ele ficou. E aí, nesse período que eu estava lá, eu senti muita falta dele, foi aí que eu entendi que eu gostava dele, entendeu? Que eu realmente amava ele. E até naquele momento, eu 18 anos e alguns meses, eu ainda era virgem, entendeu? E a minha conexão com Deus, eu sempre pedi que ele colocasse alguém na minha vida que fosse uma pessoa só e que fosse para sempre, entendeu? Eu me emociono em falar nisso, porque naquela época, eu na escola, nos colégios, as meninas tiravam sarro, elas não gostavam de me incluir nas conversas delas porque elas me achavam muito boba, inocente, idiota. As inglesas são muito mais para frente. 14, 15 anos, ela já é conceitual, acho que com 16 anos lá, então para eles já começa muito antes. Então eles, né, me excluíam dessas conversas, tá? E ele sabia, meu marido sabia, eu falei para ele, olha, eu gostaria de casar antes, entendeu? Esse era o que eu gostaria. Mas eu sei que talvez não seja assim, eu não sei. Quando eu voltei, que eu senti realmente que eu senti muita falta dele, que eu amava ele, eu conversei com a minha mãe, e aí a minha mãe é muito para frente. A minha mãe já virou para mim e falou assim: se você não for com ele, ele vai arrumar outra só para fazer isso. Porque eu sei que ele gosta de você, eu estou vendo que ele gosta de você. Mas ele é homem. Então, ele vai procurar o que ele não pega em você, o que você não dá para ele, ele vai procurar na rua, vai procurar com essas faces por aí. Então, eu acho, você já tem 18 anos, eu acho que você não precisa esperar até casar, já que você gosta dele e está com ele e tal. Eu falei assim, tá bom. Aí eu fui com a minha mãe. Não, aí eu conversei com ele e eu falei assim para ele, eu decidi que eu quero ficar com você, só que é o seguinte, eu quero que você faça todos os testes de saúde, de doenças sexuais transmitíveis, porque é a minha primeira vez. Então, eu quero estar segura, entendeu? Você, como você já disse para mim, desde o começo foi aberto para mim, você foi DJ, você ficou com não sabe quantas meninas, entendeu? Então, eu acho que é um direito meu pedir. Aí ele, não tem problema nenhum, não. Eu faço, tá? E ele foi para casa contar para a mãe dele o que eu tinha pedido para ele fazer, porque eu era virgem e tal, e né, estava pensando em ter relações com ele e tal, e ele falou para ela, né? Ela pediu que eu faça isso. Nossa, a mãe dele ficou, quem é ela para fazer você fazer isso? Porque até então elas não acreditavam, né? Elas não acreditavam, ela não acreditava. E ela, para botar você nessa situação, quem ela é, que veio do Brasil, que não sei o que lá. Aí ele, não, mãe, eu entendo ela, eu acho isso até
respeitoso dela pensar desse jeito, uma menina de 18 anos, assim, ser tão cabeça e se preocupar com a saúde, com tudo, tal. Aí falou, ok. Aí nesse meio tempo que ele foi, no dia que eu lembro que na noite antes ele veio me ver antes dele fazer o teste, ele falou para mim, vamos juntos. Eu falei assim, tá bom, vamos. Aí ele falou assim, eu tô com um pouco de medo. Aí eu falei assim, medo de quê? Aí ele falou assim, medo de dar alguma coisa, sei lá. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu já te digo de agora que eu te amo, que eu gosto de você. E eu só quero mesmo saber, porque se algo tiver de errado, se você estiver com algum tipo de doença, a gente pode tratar. E eu quero estar seguro, não é o fim do mundo. Eu falei para ele, eu não estou fazendo isso para te espantar ou para te dizer, ah, se você tiver alguma coisa, eu não te quero mais. Entendeu? Não é assim. Eu falei para ele, já estou apaixonada por você, eu já te amo, a gente vai passar por isso junto, né? Aí ele foi, no outro dia a gente foi junto, tá? Eu lembro, né? Ele fez o teste de sangue e tal, aí depois a gente foi buscar o resultado, e entre essa semana tal do resultado, muito, né? Ansiedade e tal, da mãe dele também. E aí a gente foi, pegou o resultado, eles chamam você numa salinha, né? Ele sozinho não podia entrar. E aí eles conversam com você, te dão um resultado e tal, e aí você sai da salinha. Quando ele saiu da salinha, saiu com um sorriso daqui até aqui. Então eu já sabia que estava tudo ok. Quantos anos que seu marido, na época namorado, tinha? Ele era 5 anos mais velho que eu. Então eu tinha 18, ele tinha 23. Ele é só 5 anos mais velho que eu. Aí a gente passou a se gostar mais e, né, mudou completamente. Eu lembro que quando a gente pegou o resultado, que a gente foi para casa da mãe dele, ela viu ele, ela deu um abraço nele assim tão forte, e aí depois ela pegou e me virou para mim, me abraçou e falou também para mim assim: "Ah, obrigada". Eu acho que para ela foi tipo assim, essa menina está colocando meu filho meio que no eixo, sabe? Assim, ele não vai mais ficar com aquela vida dele de DJ, de rua, de noitada, disso, daquilo, entendeu? Pelo menos ele está com uma menina agora, né? Não vai ficar com os meninos de moto, de carro, essas coisas. Aí tá, aí logo depois disso, que a gente, 6 meses, a gente voltei, né, da Itália, que eu estava de férias, voltei e tal, e isso logo aconteceu no próximo mês e tal. Quando foi um mês depois do 2, a minha mãe se separou do meu padrasto. E a gente ficou na rua, assim, na rua. Então, eu fui para casa dele, ficar lá com ele, e as minhas irmãs e a minha mãe foram para casa do amigo da minha mãe. Teve violência doméstica e tal, então minha mãe saiu, então ela perdeu o direito da casa, né? Porque ela teve que sair. Mas até aí, tudo bem. Muita gente, o governo lá da Inglaterra, lembrando que a gente morava na Inglaterra naquela época, a minha mãe entrou numa lista de pessoas com necessidades que estavam na rua, né? E ela com 3 crianças, no caso, eles pegaram e deram logo uma casa para ela. Ela conseguiu uma casa, mas nessa casa não tinha carpete no chão, né? Que você sabe que as casas da Inglaterra têm carpete no chão, então, para aquecer, né? Para a casa ficar mais quente. A casa, tipo, tava assim, não dava para viver, mas estava assim complicado, entendeu? Não tinha pintura, os papéis de parede estavam tudo rasgado, era uma senhorinha que morava lá que ela era cega e tal. E aí a gente foi, fizeram um mutirão, pessoas que a gente conhecia lá, compraram cama, meu marido, os tios dele, os primos, todo mundo juntou. E aí a gente conseguiu essa casinha lá e daí em diante eu continuei meu relacionamento com ele, mas eu passava mais tempo na casa dele. O caso aqui na casa da minha mãe era uma casa de 3 quartos, nós éramos 4, e aí ficava um pouquinho difícil para ficar lá. Então, passei muito tempo na casa dele. E aí eu fui pensando assim, eles estão falando grego, e eles falavam só grego entre eles. E eu ficava lá com nenhuma idiota sem entender nada. E eu falei, não, vou aprender isso aí, não vou aprender isso aí. Aí comecei a ouvir, a perguntar, perguntar. E a minha sogra viu meu interesse de aprender. Então, ela falava bem pouco inglês. Agora ela fala um pouco mais, mas antes era bem pouquíssimo. Aí o meu sogro não, meu sogro fala inglês fluente. Aí tá, comecei a ter mais, assim, ficar mais perto dela, tal, né, da minha sogra. E eles largaram, foram embora da Inglaterra, e eu e o meu marido ficamos num outro fish and chips,
Nós dois fomos trabalhar junto, eu estudava na época, eu fazia turismo, e aí a gente foi trabalhar junto nesse, a gente morar junto no apartamento em cima e trabalhava embaixo. Começou a trabalhar e tal. A comunidade chipriota sempre foi muito, sempre me olhou muito assim, como ele sempre olha os estrangeiros, né? Teve muitas vezes que falaram assim, a gente ia muito para batizado, casamento deles, dos gregos, né? Que eles fazem essa coisa bem grande, casamento grego lá na Inglaterra, na comunidade deles. E aí sempre tinha piadinha para mim, ou falava assim, você não vai casar com ela não, né? Você não vai dar esse desgosto para sua mãe, entendeu? Esse tipo de coisa, assim, de te deixar de boca caída. Assim, como é que pode uma pessoa estar numa mesa e falar assim, naturalmente, só porque está falando em grego, acho que você não vai entender, eu já estava aprendendo, né? Já estava entendendo algumas coisas. E, sabe, assim, completamente diferente. Você falou bastante da sua sogra. Agora conta como é que foi o seu sogro aí. Como é que ele te recebeu? O meu sogro, ele não é estranho de falar, porque parece que ele não era nem a favor e nem contra. Entendeu? Para ele, tanto faz. Ele nunca se meteu na vida dos meninos, entendeu? A mãe não, a mãe sempre foi assim, não, porque o problema da minha sogra, deles, é isso aqui, ó. Os chipriotas, eles casam com as estrangeiras, principalmente russas, da Romênia, da Albânia, da europeia, aqui desse lado. Aí o que eles fazem? Elas vêm para cá, casam com eles. Essas, principalmente que era da Romênia, da Albânia, elas não têm visto para cá, para morar aqui. Então elas conhecem, elas vêm para cá, passam um tempo de férias e tal, conhecem esses homens, começam um relacionamento, casa com eles, têm filhos, depois separa, pega metade do que eles têm e voltam para o país dela com as crianças e com a pensão. É muito comum. Muito comum. Então, era isso que elas não queriam. Tipo, uma mulher que vem do Brasil, nossa, se separar dela, ela vai pegar o seu filho e vai levar para o Brasil, você nunca mais vai ver. Esse era o medo, entendeu? De não ter os netos perto, no caso de uma separação. Que foi o que aconteceu com a inglesa. Depois de, acho que ela estava casada, acho que 10 anos de casado, ela separou. Ela teve 2 filhos com o irmão, né, com meu cunhado. Ela morava aqui do lado da minha casa, a gente se relacionava super bem, a gente virou melhores amigas aqui, porque a gente sofria junto. Ela era inglesa e eu brasileira, as duas estrangeiras aqui, aprendendo a língua, a cultura, a se virar, entendeu? Cuidar dos nossos filhos, tudo aqui junto. Apesar do país falar, a maioria do país fala inglês, tem muitas coisas em inglês, né? Tipo, tudo tem em inglês e tem em grego, porque o Chipre é colônia britânica, né? Então, não teve tanta problemas assim nessa área. Mas eu tive a amizade dela e esse foi o medo. O que a inglesa fez? Ela, num dia para o outro, ela pegou as crianças e foi-se embora para a Inglaterra. Ligou para ele de lá e falou: não volto mais, não quero mais essa vida, acabou. E até hoje eles estão lá, entendeu? Ela com as 2 crianças, as crianças vêm de férias, entendeu? E volta, e é só isso a relação deles, entendeu? E esse era o maior medo. E a minha sogra, como ela sabe que eu sou assim, eu sou brasileira, eu não sou inglesa, eu sou meio arretada, eu faço o que eu quero, uso a roupa que eu quero, meu marido adora, entendeu? Ele gosta de mostrar que tem uma mulher brasileira, sexy com ele, do lado dele, entendeu? Ele gosta de se amostrar, desculpa falar, mas ele gosta. Então, ela fica tipo assim, nossa, você vai sair com ela assim? Tipo, vamos achar que você pegou ela de um cabaré ou de um strip club. E nem é tanto assim, não, tá, gente? É sexy, mas não é aquele coisa vulgar, não, tá? Vocês forem no meu Instagram, depois vocês vão ver. Mas não é para ter uma ideia, porque aí as pessoas falam, não, mas ela é brasileira, deve mesmo meter um short curto dentro da bunda. Não, não faço isso, entendeu? As minhas roupas são curtas, mas são, né, assim, não são vulgar, tá? Mas para ela não cola, entendeu? Não cola, nunca colou. Mas hoje eu quero deixar claro que a nossa relação é completamente diferente. Eu adoro minha sogra, ela me adora, eu cuido dela, ela cuida de mim. Eu moro aqui no Chipre, a casa dela aqui embaixo, entendeu? A gente não tem problema. Toda vez que eu tenho problema com o marido dela, eu vou lá e boto tudo para fora. Ela vai lá e mete couro nele depois, entendeu? E ele faz ao contrário, ele vai para minha mãe, né? E aí a minha mãe fica no meu no telefone comigo.
Mas eu amo a mãe dele. Ela fala assim: não, eu sei o filho que eu tenho. Eu sei o filho que eu tenho. Vamos dar um passo atrás. Vocês então foram morar juntos, mas depois, você hoje é casada com ele. Então, como que aconteceu o pedido de casamento? Ficou curioso? Ficou curiosa? Então segura aí que a Nana Chara já está voltando para contar a segunda parte dessa linda história de amor.